deixe sozinha aqui. Eu sou sua mãe. Você já imaginou ser abandonado por quem você criou, amou e sacrificou tudo? E não em casa, mas no meio de uma estrada, sozinho, doente, sob chuva, como se fosse um animal? Essa é a história de Helena Furtado, uma mãe que deu a vida pelo filho. E o filho, no momento em que ela mais precisou, olhou em seus olhos e disse: "Vá se cuidar sozinha, eu não quero esse fardo." E foi embora. Mas o destino tem um jeito cruel de ensinar certas lições. E o que aconteceu depois que aquele carro sumiu no horizonte chocou o Brasil inteiro. Fica até o final, porque essa história vai te deixar sem palavras. Antes de eu te contar como a vida da dona Helena mudou naquela noite chuvosa, eu quero te fazer uma pergunta e peço que seja sincero nos comentários. Você acredita em justiça divina? Porque essa história vai testar a sua fé. Se você se emociona com relatos de superação, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal, Vidas pelo Amor, a chegar em mais pessoas. E se você é novo por aqui, inscreva-se para não perder nenhuma lição de vida. Ah, e não esquece, comenta aqui embaixo de qual cidade ou estado você está assistindo. Eu faço questão de ler e deixar um coração em cada um de vocês. A chuva caía em cortinas grossas sobre a BR-369, aquela estrada que corta o norte do Paraná como uma cicatriz cinza. O asfalto brilhava sob os faróis dos caminhões que passavam em disparada, levantando ondas de água barrenta. E ali, no acostamento estreito, encharcada até os ossos, estava Helena Furtado, 61 anos. Lenço na cabeça, escondendo o couro cabeludo que a quimioterapia tinha deixado ralo. Bolsa hospitalar, pendurada no ombro, pesada demais para os braços fracos. Ela tremia, não só de frio, de choque, de incredulidade, de uma dor que não tinha nome em nenhum manual médico. 15 minutos antes, o filho dela tinha parado o carro bem ali. Tinha olhado para ela com aqueles olhos que ela conhecia desde o dia em que ele nasceu. E tinha dito, com uma frieza que cortava mais fundo que qualquer bisturi: "Vá se cuidar sozinha." E tinha ido embora. Helena ainda conseguia ver as lanternas traseiras do Fiat Cronos prata sumindo na neblina. Conseguia ouvir o ronco do motor se afastando. Conseguia sentir o gosto de sangue na boca, porque tinha mordido o lábio com tanta força quando ele arrancou que a pele tinha rompido. Ela não gritou. Não correu atrás. Ficou ali, parada, com a chuva lavando o rosto, misturando as lágrimas com a água suja da estrada. E uma única pergunta martelava na cabeça: como foi que a gente chegou aqui? 28 dias antes. Cornélio Procópio, Paraná. Helena acordou com o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Por um segundo, ainda sonolenta, achou que era o Reinaldo fazendo aquele cafezinho forte que ele adorava. Mas aí, a realidade caiu feito um soco. Reinaldo tinha morrido fazia 4 anos. Câncer no pâncreas, rápido, cruel. Quem estava na cozinha era Vitor, o filho. 32 anos, cabelo bem cortado, camisa social já passada às 7 da manhã. Gerente da Fila Branca, loja de eletrodomésticos no centro da cidade. Ganhava bem, dirigia carro zero. Tinha se casado fazia 2 anos com a Jéssica, uma menina bonita, toda produzida, que vivia grudada no celular, fazendo vídeos para o Instagram. Helena se levantou devagar. As pernas doíam, sempre doíam de manhã, aquela dor surda que o remédio não alcançava direito. Colocou o roupão fino, aquele azul desbotado que ela usava desde antes do Vitor nascer, e foi até a sala. A casa era pequena. 2 quartos, sala conjugada com cozinha, banheiro com box rachado. Mas era dela. Reinaldo tinha deixado tudo quitado. 60 metros quadrados de dignidade, como ele dizia. Pode ser humilde, Helena, mas é nosso.
Vitor estava na mesa mexendo no celular, nem levantou o olhar quando ela entrou. Bom dia, meu filho. Helena serviu café para ela mesma, mão tremendo um pouco, efeito da químio. A médica tinha avisado, fadiga, tontura, fraqueza muscular, tudo normal, tudo temporário. Só mais 3 sessões, dona Helena. A senhora é forte, forte. Engraçado como essa palavra tinha virado uma piada nos últimos meses. Ela sentou na cadeira em frente ao filho. Tentou um sorriso. Hoje é dia de exame, Vitor. A médica pediu aquele de sangue. Você acha que dá para me levar lá no laboratório? É rapidinho, prometo. Ele suspirou. Aquele suspiro cansado, irritado, que ela tinha começado a conhecer tão bem. Mãe, eu tenho reunião de vendas às 9. Não dá. Filho, é só meia hora. Eu marco cedinho. A gente sai daqui às 7h30. Eu entro rápido e... Eu disse que não dá. Ele bateu a xícara na mesa, o café derramou um pouco. Você não entende que eu tenho compromissos? Que eu não posso ficar largando tudo para ficar te levando de um lado para o outro? Helena abaixou a cabeça, engoliu as palavras que queriam sair. Eu te levei para a escola todo dia durante 12 anos. Eu sentei do teu lado quando você teve catapora e não dormiu a noite inteira. Eu vendi as minhas joias para pagar tua faculdade quando teu pai adoeceu. Mas ela não disse nada disso. Só murmurou. Tá bom, filho. Eu pego um Uber. Vitor levantou, pegou a mochila. Faz isso. E saiu. Helena ficou sozinha na cozinha. O café esfriando. A casa silenciosa demais. O relógio na parede marcando 7h15. Ela olhou para as próprias mãos, magras, cheias de manchas roxas onde as agulhas entravam toda semana. Mãos que tinham costurado 1000 vestidos, cozinhado 1000 jantares, acariciado a cabeça daquele menino quando ele tinha medo do escuro. E agora essas mãos tremiam sozinhas, segurando uma xícara vazia. Ela respirou fundo. Levantou. Foi para o quarto arrumar a bolsa. Documento, cartão do SUS, um lenço limpo, uma garrafinha de água. Pediu o carro pelo aplicativo. R$17. Dinheiro que fazia falta no fim do mês. Mas fazer o quê? O motorista era um senhor simpático, uns 50 anos. Bom dia, dona. Vai pro laboratório, né? Eu levo a minha esposa lá toda semana também. Diabetes. Helena sorriu fraco. Força para ela. Força para a senhora também. A gente aguenta, né? Deus não dá fardo maior do que a gente pode carregar. Ela olhou pela janela. Será? O exame foi rápido. 3 tubinhos de sangue. A moça do laboratório foi gentil. Conversou sobre o tempo, sobre a seca que estava vindo. Helena saiu com os braços doloridos e um band-aid cor de pele no antebraço. Pegou outro Uber de volta. Mais R$17. Quando chegou em casa, era quase 9. A casa vazia. Vitor tinha ido trabalhar. Jéssica morava com ele num apartamento alugado do outro lado da cidade. Mas ultimamente ela vinha muito para a casa da sogra. Sempre com aquele jeito, como é que Helena podia descrever? Avaliador. Como se tivesse medindo cada coisa, calculando quanto valia. Helena foi para o quintal. Tinha umas roupas no varal que precisavam ser recolhidas. Ela começou a tirar, dobrando devagar, sentindo o sol fraco de setembro na pele. Foi quando ouviu a voz atrás dela. Dona Helena, era Jéssica. Salto alto, mesmo de manhã, calça branca justa, blusa decotada, celular na mão, sempre. Oi, Jéssica, Vitor não tá, ele foi trabalhar. Eu sei, vim falar com a senhora mesmo. Helena colocou a última peça no cesto. Virou-se para Nora. Aconteceu alguma coisa? Jéssica deu um sorriso que não chegou nos olhos. A gente precisa conversar sobre essa casa. Helena sentiu um aperto no peito, não de dor física, de pressentimento. Que casa? Essa aqui. A senhora mora sozinha, está doente, não consegue cuidar direito. O Vitor está preocupado. A gente pensou que seria melhor vender. O cesto quase caiu da mão de Helena.
Vender? Mas essa casa é minha, foi do Reinaldo, é a única coisa que eu tenho. Jéssica suspirou, como se estivesse explicando para uma criança teimosa. Dona Helena, a senhora está com câncer. Precisa de cuidado. Não dá para ficar aqui sozinha. Se a gente vender, dá para pagar um lugar melhor para o tratamento da senhora. Particular, sabe? Com enfermeira, essas coisas. Helena sentiu a garganta fechar. Eu não quero vender minha casa, Jéssica. Mas a senhora precisa pensar no que é melhor. O Vitor está se matando de trabalhar, correndo atrás de tudo. A gente só quer ajudar. Ajudar. Aquela palavra de novo. Como se fosse caridade. Como se Helena fosse um fardo. Eu agradeço a preocupação. Mas a resposta é não. Jéssica apertou os lábios. O sorriso sumiu. A senhora devia pensar melhor, porque o Vitor não vai aguentar muito tempo essa situação. E saiu, salto batendo no piso da cozinha, porta batendo. Helena ficou parada no quintal. O vento balançava o varal vazio. E pela primeira vez em 4 anos, desde que Reinaldo tinha ido embora, ela se sentiu completamente sozinha. 1 semana depois, Helena tinha consulta de retorno. A oncologista ia avaliar como o corpo estava respondendo à químio. Era importante, não dava para faltar. Ela pediu para o Vitor 3 dias antes. Filho, é terça que vem, 10 da manhã. A doutora disse que não pode adiar. Terça? Mãe, terça eu tenho treinamento com a equipe nova. Vitor, por favor, é importante. Ele revirou os olhos. Tá bom, eu vejo o que eu faço. Na segunda à noite, Helena ligou para confirmar. Filho, amanhã, né? 10 horas. Ah, mãe, mudou. O treinamento foi passado para amanhã. Não tem como eu te levar, não. Helena sentiu o chão sumir. Mas, Vitor, eu preciso ir. É retorno do tratamento. Então pega um Uber, ué. Eu não posso perder essa reunião. Tá em jogo promoção, aumento. Você quer que eu fique estagnado na vida por sua causa? Por sua causa. Aquelas 3 palavras ficaram ecoando na cabeça dela a noite inteira. Na terça, ela acordou às 6. Tomou banho, tentou comer alguma coisa, mas o estômago embrulhava. Pediu o Uber. R$ 45, porque o hospital ficava em Londrina, 50 quilômetros dali. O motorista era jovem, uns 20 e poucos. Sozinha não, tia. Ninguém para acompanhar? Não, meu filho. Tá todo mundo ocupado. Ele ficou quieto o resto do trajeto. A consulta foi difícil. A médica olhou os exames com aquela cara que profissional de saúde faz quando a notícia não é boa. Dona Helena, o tumor não respondeu como a gente esperava. Vamos precisar aumentar a dosagem. E eu queria muito que a senhora tivesse alguém próximo aqui. Essas conversas são pesadas demais para encarar sozinha. Helena assentiu. Engoliu o choro. Eu tô acostumada, doutora. Mas ela não estava. Ninguém se acostuma com isso. Voltou de Uber. Mais R$ 45, 90 no total. Quase R$ 100 que ela não tinha. O dinheiro da aposentadoria mal dava para os remédios. Quando chegou em casa, Vitor estava na sala com Jéssica. Eles riam de alguma coisa no celular. Oi, disse Helena, cansada. Oi, mãe, como foi? Não foi bom, filho. A médica disse que precisa aumentar o tratamento. Vitor nem tirou os olhos do celular. Ah, é? Que bad. Que bad. Helena foi para o quarto. Fechou a porta. Deitou na cama ainda de roupa. E pela primeira vez pensou. Será que eu não devia mesmo vender a casa e sumir? Ir para algum asilo, algum canto onde eu não seja um peso para ninguém? Mas logo sacudiu a cabeça. Não, essa casa é minha. Eu trabalhei 30 anos costurando para ajudar a pagar. Eu cuidei do Reinaldo aqui até o último dia. Eu criei o Vitor nessa casa. Ela é minha história. E ela não ia entregar assim. 3 dias depois, sábado à tarde, Helena estava no quintal regando as plantas. Não tinha muitas. Umas suculentas, um pé de hortelã, um gerânio meio murcho. Mas ela gostava de cuidar.
Dava uma sensação de que a vida ainda tinha algum propósito. Foi quando ela ouviu vozes altas vindo da sala. Entrou devagar, enxugando as mãos no avental. Vitor estava discutindo no celular, a cara vermelha. Não, eu entendo, mas não tem como agora. Eu não tenho dinheiro para dar de entrada. Ele desligou com raiva. Jogou o celular no sofá. Vitor, tá tudo bem? Ele olhou para ela como se tivesse esquecido que ela existia. Nada tá bem, mãe. Apareceu uma oportunidade, um AP melhor, com 2 vagas de garagem perto do shopping. A Jéssica tá doida por ele, mas eu preciso de 50 mil de entrada. Helena sentiu o coração acelerar. 50 mil? É, e eu não tenho, tá tudo amarrado. Ele olhou para ela com um brilho estranho nos olhos. Mas a senhora tem. Eu? Vitor, eu não tenho dinheiro nenhum. Não dinheiro. Mas tem essa casa. Vale uns 200. Se vender, sobra para dar a entrada e ainda fica uma grana para o teu tratamento. Ali estava. A verdade finalmente escancarada. Não era preocupação com ela. Era a casa. O dinheiro. A chance dele dar um passo para frente. Vitor, eu não vou vender minha casa. A cara dele fechou. Mãe, para de ser egoísta. Você não vê que isso é bom para todo mundo? Você fica num lugar melhor, eu consigo crescer na vida. Ou você quer me ver travado aqui nesse buraco para sempre? Não é um buraco, é a nossa casa, é onde você cresceu. É um buraco sim. Ele levantou nervoso. Eu cansei, mãe. Cansei de ficar carregando esse peso. Você, essa casa velha, essa doença. Eu tenho 32 anos. Eu quero viver. Helena sentiu como se tivesse levado um tapa. Peso? Eu sou um peso para você? Vitor parou. Por um segundo, pareceu que ia voltar atrás. Mas aí ele suspirou, cansado. É, mãe. É. Você é. E saiu. Helena ficou ali, de pé no meio da sala, tremendo. Não de frio, de dor. Daquela dor que não tem remédio, que não aparece em nenhum exame, que nenhum médico consegue tratar. Ela era um peso para o próprio filho. 2 dias depois, segunda de manhã. Helena acordou com barulho de vozes na cozinha. Vozes desconhecidas. Levantou assustada, colocou o roupão, foi ver o que era. Tinha 2 homens na sala, um com prancheta, outro tirando foto das paredes com o celular. Bom dia, senhora. A gente é da GVN Imóveis. Viemos fazer a avaliação. Helena arregalou os olhos. Avaliação? De quê? Vitor apareceu atrás dela. Da casa, mãe. Eu agendei. Como assim você agendou? Eu não autorizei nada. Mãe, eu só estou adiantando o processo. Quando você decidir vender, já está tudo encaminhado. Mas eu não vou vender. Os corretores se entreolharam desconfortáveis. Olha, a gente pode voltar outro dia se... Não precisa, cortou Vitor. Pode fazer a avaliação. A proprietária aqui está confusa por causa da medicação. Helena sentiu a garganta fechar. Ele tinha dito isso, na frente de estranhos. Que ela estava confusa. Eu não estou confusa, Vitor. Você não pode fazer isso. Mãe, para de fazer escândalo. Mas ela não parou. Pela primeira vez em meses, Helena sentiu uma raiva subindo do fundo do peito. Sai da minha casa, todos vocês. Sai! Foi quando a vizinha da frente, Dona Ivone, apareceu no portão. Tá tudo bem, Helena? Não tá não, Dona Ivone. O Vitor tá querendo vender minha casa sem eu autorizar. Dona Ivone era uma senhora de 75 anos, viúva, aposentada da educação, uma mulher que não levava desaforo. Vitor, você tá louco? Essa casa não é sua. A senhora não se mete, Dona Ivone. Isso é assunto de família. Família? Família não trata a mãe doente desse jeito. Vitor apontou o dedo para a vizinha. Eu falei para não se meter. Eu vou me meter sim, e se você continuar com isso, eu vou na delegacia. Vitor riu. Um riso seco, sem humor. Vai lá, faz o que quiser. Os corretores saíram rápido, vendo que a coisa ia ficar feia. Vitor pegou a chave do carro e saiu também batendo a porta. Dona Ivone entrou,
Abraçou Helena, que estava tremendo, chorando. Calma, filha, calma. Eu tô aqui. Dona Ivone, o que eu faço? Ele é meu filho, meu único filho. Eu sei, Helena, mas às vezes a gente cria filho e esquece que filho não é propriedade. Eles escolhem o caminho deles e às vezes esse caminho não tem a gente. Helena chorou no ombro da vizinha e Ivone, pensando rápido, pegou o próprio celular e abriu o gravador de áudio. Ela não sabia o que ia precisar no futuro, mas sabia que talvez aquela prova fosse necessária. Naquela noite, Helena não dormiu. Ficou olhando o teto, pensando em como as coisas tinham desandado tão rápido. Lembrou de quando Vitor tinha 10 anos e caiu de bicicleta. Ela correu com ele no colo até o pronto-socorro. 6 pontos na testa. Ele chorando, ela segurando a mão dele, dizendo: "Tá tudo bem, mãe tá aqui, sempre vai tá." Sempre. Será que ele lembrava disso? Ou tinha apagado tudo, como se aqueles anos nunca tivessem existido? O celular tocou. Uma mensagem. Era de Vitor. "Mãe, a gente precisa conversar sério." "Amanhã eu passo aí." Helena respondeu tremendo. "Tá bom, filho." E então veio outra mensagem. Mas dessa vez era um número desconhecido. Ela abriu. Era uma foto, um documento, uma procuração, assinada por ela. Só que ela não lembrava de ter assinado aquilo. A mensagem que veio junto dizia: "Mãe, vou precisar que você assine isso amanhã. É para facilitar na hora do tratamento. Confie em mim." Helena ampliou a imagem. Leu o documento e sentiu o sangue gelar. Não era para tratamento nenhum. Era uma procuração para venda de imóvel, com plenos poderes. Na manhã seguinte, Helena acordou com a cabeça pesada. Tinha tomado um Rivotril na madrugada, porque a ansiedade não deixava dormir. Mas mesmo dopada pelo remédio, aquela imagem não saía da cabeça. A procuração, as letras jurídicas, o nome dela. E embaixo, um espaço em branco esperando a assinatura. Ela levantou, foi até a gaveta da cômoda, onde guardava os documentos importantes. Passou a mão por cima das pastas velhas. Certidão de nascimento de Vitor. Certidão de casamento dela com Reinaldo. A escritura da casa. Pegou a escritura. Papel amarelado, dobrado em 3. Abriu com cuidado. Ali estava: Helena Maria Furtado, viúva, portadora do RG, proprietária legítima, registrado em cartório em 1998. Essa casa era dela, só dela, e ninguém ia tirar isso. Ela dobrou a escritura de novo, guardou na bolsa, decidiu. Ia levar para o cartório, pedir uma certidão atualizada, deixar tudo documentado. Se Vitor tentasse alguma coisa, ela ia ter prova. Mas antes, precisava entender o que ele estava planejando. Às 10 da manhã, Vitor chegou, sozinho, sem Jéssica dessa vez. Ele entrou sem bater, como sempre fazia ultimamente. "Mãe, senta aqui. A gente precisa conversar." Helena sentou na ponta do sofá, mãos entrelaçadas, coração disparado. "Oh, eu sei que ontem foi tenso. Eu sei que você ficou chateada. Mas eu preciso que você entenda. Eu tô fazendo isso por você." "Vitor, você mandou uma procuração para eu assinar." Ele piscou, surpreso que ela tivesse visto. É para facilitar, mãe. Olha, quando a gente vender a casa, não vai ter venda, Vitor." "Mãe, escuta." "Não, você escuta." A voz dela saiu mais alta do que ela esperava. "Essa casa é minha. Eu não vou assinar nada. Eu não vou vender. E se você continuar pressionando, eu vou ter que tomar medidas." Vitor deu um sorriso torto. "Medidas? Tipo o quê? Chamar a polícia? Eles vão rir na sua cara, mãe." "Você é dependente de mim. Eu que te levo no médico. Eu que pago conta aqui. Eu tenho domicílio aqui registrado ainda. Eu posso fazer o que eu quiser." Helena sentiu um frio na espinha. "Você não pode tirar minha casa, Vitor." Ele se inclinou para frente, os olhos duros. "Posso sim, e vou, porque você não está em condição de cuidar de nada. Olha para você, mal consegue andar.
Esquece as coisas. Eu posso provar que você não tem capacidade civil. Não é verdade? Quem vai acreditar em você, uma velha doente sem ninguém? A palavra velha cortou fundo. Vitor levantou, jogou a procuração impressa na mesinha de centro. Pensa bem, porque se você não assinar por bem, vai assinar por mal. E saiu. Helena ficou olhando aquele papel, as mãos tremendo tanto que ela mal conseguia segurar. Foi quando ouviu um toque na porta dos fundos. Era Dona Ivone. Helena, eu ouvi tudo. Dona Ivone, eu estava lá fora no quintal e eu gravei. A vizinha mostrou o celular. No gravador de áudio, a conversa inteira. Vitor ameaçando, chamando ela de velha, dizendo que ia fazer ela assinar por mal. Dona Ivone, a senhora fez isso? Fiz, porque eu vi a cara daquele menino. E eu conheço gente ruim quando eu vejo. Guarda isso. Ela passou o áudio para o celular de Helena. Se precisar, a gente usa. Helena abraçou a vizinha. E pela primeira vez em semanas, sentiu que não estava completamente sozinha. 5 dias depois. Helena foi ao cartório. Pediu uma certidão negativa de ônus. Queria ter certeza de que não tinha nenhuma dívida ou penhora na casa que ela não soubesse. A moça do cartório foi gentil. A senhora quer a certidão de que data? Dos últimos 6 meses. Só um momento. 10 minutos depois, a moça voltou, com uma cara estranha. Dona Helena, aqui tem uma anotação. Como assim? Tem um pedido de registro de procuração feito há 3 semanas. Mas ainda não foi efetivado porque falta a assinatura reconhecida em cartório. O chão sumiu debaixo dos pés de Helena. Procuração? Mas eu não dei procuração para ninguém. Tá aqui, ó. Solicitante Vitor Furtado, filho da senhora, né? Helena segurou na beirada do balcão para não cair. Ele já tentou registrar antes? Tentou, mas como não tinha firma reconhecida, foi barrado. A lei exige firma reconhecida por autenticidade. Não pode ser só cópia simples. Helena saiu do cartório tremendo. Vitor não tinha desistido. Ele estava planejando aquilo fazia semanas, talvez meses. Ela ligou para ele. Tocou 4 vezes até ele atender. Que foi, mãe? Você tentou registrar uma procuração falsa minha no cartório. Silêncio. Vitor, eu sei de tudo. Mãe, eu não sei do que você está falando. Não mente para mim, eu fui lá, eu vi. Olha, eu vou desligar agora porque eu tô trabalhando. Vitor. Mas ele já tinha desligado. Helena sentou num banco de praça perto do cartório. O sol quente de outubro queimando a pele. Ela encostou a cabeça nas mãos e pensou: como foi que eu criei um filho assim? Foi quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Helena, aqui é a Vanessa da Clínica São Lucas, a clínica onde Helena fazia a quimioterapia. Oi, Vanessa? Oh, eu tô ligando porque teve um problema aqui, o seu plano de saúde foi cancelado. Helena gelou. Como assim cancelado? O titular solicitou o cancelamento da cobertura. Tá aqui, ó, protocolo de quarta-feira passada. Mas eu não pedi isso. Não foi a senhora, não. Foi o Vitor. Ele é dependente no plano, então ele tem autorização para fazer alterações. Helena não conseguia respirar direito. Vanessa, mas eu preciso daquele plano. Sem ele, eu não consigo continuar o tratamento. Eu sei, querida. Eu liguei justamente para avisar antes da próxima sessão. Se quiser, posso tentar reverter, mas vai precisar do titular autorizando de novo. Tá bom, eu vou resolver. Desligou. Sentiu uma náusea subindo. Não de químio, de pânico. Vitor tinha cortado o plano de saúde dela. O plano que pagava a químio. Ela ligou para ele de novo. Dessa vez ele não atendeu. Mandou mensagem. Filho, a clínica me ligou. Você cancelou meu plano de saúde? 3 pontinhos apareceram. Ele estava digitando. A resposta veio. Não tinha dinheiro para manter. Muito caro. Mas, Vitor, como eu vou fazer o tratamento? Pelo SUS. Ou se você vender a casa, dá para pagar particular. Ali estava.
o plano dele, apertar até ela ceder. Helena desligou o celular, sentiu as lágrimas vindo, mas engoliu de volta. Não ia chorar ali, no meio da praça, para todo mundo ver. Levantou, caminhou devagar até o ponto de ônibus. Ia ter que aprender a viver no SUS, sem plano, sem filho, sem nada. 2 dias depois, sábado de manhã, Helena acordou com uma dor forte no peito. Não era a primeira vez. Às vezes acontecia. Efeito colateral, a médica dizia, mas dessa vez estava muito forte. Ela tentou levantar, não conseguiu. A tontura era demais. "Vitor!" chamou, mas a voz saiu fraca. Ela tentou de novo, mais alto. "Vitor!" A porta do quarto dele abriu. Ele apareceu de bermuda e camiseta, cara de sono. "Que foi agora?" "Filho, eu tô passando mal. Dor no peito. Não tô conseguindo levantar." Ele ficou parado na porta, braços cruzados. "E o que você quer que eu faça?" Helena arregalou os olhos. "Me leva no hospital." "Mãe, é 6 da manhã e é meu dia de folga." "Vitor, por favor." Ele suspirou irritado. "Chama um Uber." "Eu não tenho dinheiro." "Então pede para Dona Ivone." E voltou para o quarto. Fechou a porta. Helena ficou deitada, olhando o teto, a dor apertando. Pegou o celular com esforço, mandou mensagem para Ivone. Mas Ivone estava visitando a filha em Maringá. Só voltava segunda. Ela ficou ali, sozinha, esperando a dor passar, rezando baixinho, chorando sem fazer barulho. Passou. Depois de 40 minutos infernais, passou. Ela levantou devagar. Foi até a cozinha. Bebeu água. Sentou na cadeira. E uma certeza bateu como um martelo. Ela não podia mais ficar ali. Se alguma coisa acontecesse de verdade, se ela caísse, se tivesse um infarto, ela ia morrer sozinha. E Vitor não ia mover um dedo. Ela precisava de um plano. 3 dias depois, terça-feira. Helena foi até a Defensoria Pública. Tinha lido na internet que eles ajudavam pessoas sem condições de pagar advogado. Ela chegou cedo, pegou a senha, esperou 3 horas até ser chamada. A defensora era uma mulher jovem, uns 30 anos, cabelo preso, óculos de grau. "Bom dia, senhora. Qual o problema?" Helena contou tudo. O filho querendo vender a casa, a procuração falsa, o plano de saúde cancelado, o abandono. A defensora ouvia, anotando. Quando Helena terminou, ela suspirou. "Olha, dona Helena, juridicamente a casa é da senhora. Ele não pode vender sem a senhora assinar. Mas, se ele conseguir provar que a senhora não tem discernimento, pode pedir interdição. E aí a coisa complica. Interdição é quando a justiça tira sua capacidade de tomar decisões sozinha e coloca um curador. No caso, provavelmente seria ele." Helena sentiu o mundo girando. "Mas eu tô lúcida. Eu sei exatamente o que está acontecendo." "Eu sei. Eu acredito na senhora. Mas a lei é complicada. Ele pode usar o fato de você estar doente, em tratamento, para argumentar fragilidade. E com um laudo médico bem redigido, o que eu faço? Junta a prova. Tudo. Mensagens, áudios, testemunhas. Se ele tentar alguma coisa, a gente usa. Por enquanto, não assine nada. Nada mesmo." Helena saiu da defensoria com uma pasta de orientações, mas com o coração ainda mais pesado. O próprio filho ia tentar provar que ela era louca. Ela parou na frente de uma igreja. Não era muito religiosa, mas precisava de alguma coisa. Entrou, sentou num banco do fundo. Ficou ali em silêncio, tentando encontrar forças que não sabia mais de onde tirar. "Reinaldo, se você tá aí em cima, me ajuda. Porque eu não sei mais o que fazer." Sexta-feira da mesma semana. Vitor apareceu na casa de Helena sem avisar. Dessa vez, com Jéssica. "Mãe, a gente veio conversar." Helena estava no quintal. Largou o regador, entrou. Eles já tinham sentado na sala. A gente pensou aqui", começou Jéssica.
E a gente tem uma proposta. Helena ficou de pé, encostada na parede. Que proposta? Se você vender a casa, a gente te deixa ficar no AP novo com a gente, num quartinho. A gente cuida de você. Paga tratamento particular. Você não precisa de mais nada. Helena olhou para os dois. Jéssica sorrindo. Vitor, sério. Vocês acham que eu sou idiota? O sorriso de Jéssica sumiu. Como é? Vocês querem minha casa. E quando eu morrer, vocês ficam com tudo. O mãe? Vitor levantou nervoso. Que papo é esse? A gente está tentando te ajudar. Mentira! Vocês estão tentando me roubar. Jéssica levantou também, a voz subindo. Roubar? A senhora está delirando. Vitor passa o dia trabalhando feito um condenado para sustentar essa casa. Essa casa é minha. Ele não sustenta nada. Ah, não! E quem paga a conta de luz? De água? Helena abriu a boca. Fechou. Era verdade. Desde que ela tinha adoecido, Vitor pagava as contas. Ela recebia a aposentadoria, mas era pouco. Mal dava para os remédios. Então é isso? Continuou Jéssica. A gente paga tudo. Aguenta sua ingratidão. E você ainda acha ruim quando a gente tenta te ajudar? Eu nunca pedi para vocês pagarem. Eu sempre paguei minhas contas. Quando, antes de ficar doente, isso não conta. Vitor pegou o braço de Jéssica. Vamos embora. Ela não está ouvindo a razão. Eles saíram. Helena ficou parada no meio da sala, tremendo. Não de raiva, de humilhação. Porque Jéssica tinha razão numa coisa. Ela não estava conseguindo se sustentar sozinha. E isso doía mais do que qualquer tumor. Naquela noite, Helena não dormiu de novo. Ficou pensando em quando Vitor era pequeno. Como ele sorria. Como ele corria para abraçar ela quando voltava da escola. Como ele dizia, "Te amo, mãe", todo dia antes de dormir. Quando foi que aquele menino tinha morrido? Ou será que ele nunca tinha existido de verdade? O celular vibrou. Era Vitor. Ela abriu a mensagem. Sentiu o sangue gelar. Mãe, depois de tudo o que aconteceu, eu e a Jéssica decidimos. É melhor você não morar mais aqui. Na segunda eu vou te levar para uma consulta em Londrina. A gente resolve isso lá. Helena digitou com mãos tremendo. Resolver o quê, filho? A resposta veio rápido. Seu tratamento e sua situação. Até segunda. Ela sentou na cama. Tentou entender o que aquilo significava. Resolver sua situação. Aquilo soava como ameaça. Foi quando ela lembrou. Na defensoria, a advogada tinha falado de interdição, de laudo médico. Será que Vitor ia tentar fazer isso? Levar ela num médico comprado que ia declarar ela como incapaz? Helena passou o resto da noite acordada, planejando. Se segunda-feira fosse uma armadilha, ela precisava estar preparada. No sábado de manhã, ela pegou a escritura da casa, xerocou 3 vezes, deixou uma cópia com Dona Ivone, outra guardada no fundo de uma gaveta e uma dentro da Bíblia. Guardou também uma cópia dos áudios que Ivone tinha gravado. Mandou por e-mail para si mesma, salvou na nuvem e esperou. Domingo à noite, Vitor confirmou. Amanhã, 8h. Não atrasa. Helena respondeu. Tá bom. Mas dentro dela, uma voz gritava. Não vai, não entra naquele carro. Mas ela não tinha escolha. Segunda de manhã, 7h30, Vitor buzinou. Helena saiu devagar. Entrou no carro. Ele não olhou para ela. Bom dia, filho. Silêncio. Eles pegaram a estrada. Sentido Londrina. Mas depois de 20 minutos, Vitor pegou um desvio. Uma estrada secundária, de terra. Vitor, não é por aqui. O hospital é pela avenida principal. Ele não respondeu. Vitor? Nada. O coração de Helena começou a disparar. Filho, para onde a gente está indo? Ele finalmente olhou para ela. E o que ela viu naqueles olhos a fez entender tudo. A gente não vai para hospital nenhum, mãe. A chuva começou a cair. A estrada de terra virou lama rapidamente. O Fiat Cronos derrapava de leve a cada curva, os pneus lutando para achar tração. Helena segurava no banco.
os dedos brancos de tanta força, o coração martelando no peito. Vitor, me explica o que está acontecendo. Ele não tirava os olhos da estrada. A chuva engrossava. O limpador de para-brisa ia e voltava freneticamente, mas a visibilidade era quase zero. Vitor, por favor. Ele parou o carro de repente, bem no meio da estrada. Helena olhou ao redor. Não tinha nada, só pasto dos dois lados. Cercas de arame caídas, árvores retorcidas e a chuva caindo como uma cortina cinza. Desce! Helena piscou sem entender. O quê? Eu disse, desce do carro. Mas a gente não chegou. Aqui não tem nada. Vitor virou para ela, e a frieza daqueles olhos era pior do que qualquer tempestade lá fora. Não tem nada mesmo, e é justamente por isso que você vai descer aqui. Helena sentiu o ar faltar. Vitor, você tá de brincadeira, né? Isso é algum tipo de lição? Ele soltou um riso curto, sem humor. Lição? Não, mãe. É liberdade, minha liberdade. Filho, não faz isso. Eu cansei! A voz dele explodiu. Eu cansei de você, dessa casa, dessa doença, eu tô preso. Preso nessa vida miserável por sua causa. Vitor, eu nunca pedi para você. Não? Então quem que me ligava chorando todo dia quando estava passando mal? Quem que me fazia sentir culpa toda vez que eu tentava viver minha vida? Você, sempre você. As lágrimas desciam pelo rosto de Helena, misturadas com a chuva que entrava pela janela meio aberta. Filho, eu sou sua mãe. E daí? Vitor apontou para a porta. Desce, agora. Vitor, pelo amor de Deus! Eu disse para descer! Ele se inclinou, abriu a porta do lado dela com força. A chuva entrou, encharcando o banco. Helena olhou lá fora. O barro, a estrada vazia, o nada. Se eu sair aqui, eu vou morrer. Vitor segurou a bolsa hospitalar dela, jogou na lama. Então morre, e empurrou ela. Helena caiu de lado, os joelhos afundando no barro. A dor foi imediata, nos joelhos, nas mãos, no peito. Ela tentou levantar, olhou para trás. Vitor, não faz isso, eu sou tua mãe. Ele olhou para ela pela última vez. Vá se cuidar sozinha. E arrancou. As rodas do carro jogaram lama no rosto dela. O som do motor foi sumindo, engolido pela chuva. E em segundos, Helena estava completamente sozinha. Ela ficou ajoelhada ali, na lama, olhando o carro sumir na curva. Não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Seu filho. O menino que ela tinha carregado por 9 meses, que ela tinha acordado de madrugada para amamentar, que ela tinha ensinado a ler, a andar de bicicleta, a ser gente, tinha deixado ela morrer na estrada. A chuva caía tão forte que ela mal conseguia manter os olhos abertos. Tentou levantar. As pernas tremiam. Conseguiu ficar de pé, mas a tontura quase a derrubou de novo. Segurou numa cerca de arame, a mão sangrando onde o metal enferrujado cortou. Ela olhou para os dois lados da estrada. Nada. Nem casa, nem carro, nem gente. Só a chuva, o barro e o frio que começava a se entrar pelos ossos. Eu vou morrer aqui. O pensamento veio claro, cortante. Eu vou morrer sozinha, na chuva, abandonada pelo meu próprio filho. Ela começou a andar. Não sabia para onde, só sabia que não podia ficar parada. Os pés afundavam na lama a cada passo. A bolsa hospitalar tinha ficado para trás, mas ela não teve forças para voltar e pegar. Dentro tinha os documentos, o celular, tudo. Caminhou por 20 minutos. Talvez meia hora. Perdeu a noção. A cada passo o corpo gritava para parar. Deita, descansa, deixa ir. Mas alguma coisa dentro dela, uma fagulha teimosa, recusava. Não, não aqui, não assim. Foi quando ela ouviu o ronco de motor, diferente, mais grave, caminhão. Ela virou, tentou acenar, mas os braços não respondiam direito. Gritou, mas a voz saiu fraca demais. O caminhão passou. Não viu ela. Helena caiu de joelhos de novo.
Dessa vez, não tentou levantar. Ficou ali de quatro, a chuva martelando nas costas. E pela primeira vez pensou, tá bom, eu tentei, mas agora eu cansei. Foi quando ouviu o freio cantando. Ela levantou a cabeça, confusa. O caminhão tinha parado, uns 50 metros à frente. A porta se abriu. Um homem desceu, correndo de volta para ela. Dona, a senhora tá bem? Era um homem de uns 50 e poucos anos, barba grisalha, boné de time de futebol, colete refletivo. Caminhoneiro. Ele ajoelhou ao lado dela. Meu Deus, o que a senhora está fazendo aqui? Helena tentou falar, mas só saiu um soluço. Calma, calma, eu vou te ajudar. Ele a levantou com cuidado, colocou o braço dela sobre os ombros dele, meio que carregando ela até o caminhão. Abriu a porta do carona, ajudou ela a subir. Espera aí, ele voltou correndo, pegou a bolsa hospitalar que estava na lama, voltou, subiu na cabine. Ligou o aquecedor no máximo, pegou uma toalha velha do banco de trás, jogou sobre os ombros dela. A senhora tá gelada. Espera aí, eu tenho café. Ele pegou uma garrafa térmica, serviu num copo plástico. Helena segurou com as duas mãos, ainda tremendo. Toma, devagar. Ela bebeu. O líquido quente queimou a garganta, mas era bom. Era vida. O homem pegou o celular dela da bolsa, tentou ligar. Não acendeu. Molhou demais. Dona, o que aconteceu? A senhora sofreu um acidente? Helena olhou para ele e pela primeira vez falou. Meu filho me deixou aqui. O homem piscou sem entender. Ele estava me levando para o hospital e parou o carro, me mandou descer e foi embora. O homem ficou olhando para ela, processando. Depois olhou para o retrovisor, como se esperasse ver algum carro voltando. Seu filho fez isso? Helena assentiu, as lágrimas caindo de novo. Ele disse, vá se cuidar sozinha. O caminhoneiro fechou os olhos, respirou fundo. Quando abriu de novo, tinha algo diferente ali. Raiva, mas raiva controlada. Dona, a senhora sabe o nome dele? A placa do carro? Por quê? Porque isso é crime. Abandono de incapaz. A senhora está doente, né? Eu vi a bolsa do hospital. Eu tô com câncer. Ele apertou o volante. Como é o carro dele? Fiat Cronos, prata, placa BWK 4J29. O homem anotou no celular. O nome dele? Vitor. Vitor Furtado. E a senhora? Helena. Helena Furtado. Ele estendeu a mão. Geraldo. Geraldo Ramos. E a senhora, dona Helena, não vai ficar na mão de ninguém. Eu vou te levar para o hospital. E depois a gente resolve essa história. 30 minutos depois. Estrada BR 369. Vitor dirigia em silêncio. A chuva tinha diminuído um pouco, mas o coração dele ainda estava acelerado. As mãos suavam no volante. Ele tentava não pensar na cara da mãe quando ela tinha caído no barro. Tentava não ouvir a voz dela gritando o nome dele. Vá se cuidar sozinha. Ele tinha dito isso. Tinha realmente dito isso. Mas não tinha volta mais. Era isso ou ele ia passar o resto da vida preso. Preso àquela casa. Aquela mulher que não parava de definhar. Ele tinha 32 anos. Ainda dava tempo de recomeçar, de viver, sem peso, sem culpa. Ou pelo menos era isso que ele repetia na cabeça. Ele acelerou. Queria chegar logo em casa, tomar um banho, apagar esse dia da memória. Foi quando o carro derrapou. Aconteceu rápido. Uma poça grande na pista. Ele não viu a tempo. O carro rodou. Ele tentou controlar, mas o volante não respondia. Tudo virou um borrão de vidro, metal e grito. O Cronos saiu da pista, bateu numa árvore. De lado, o impacto foi brutal. O airbag explodiu no rosto de Vitor. O mundo virou escuridão. Ele acordou com dor. Muita dor. Tentou se mexer. Não conseguiu. Estava preso. O cinto de segurança apertava o peito, mas não era só isso. Algo tinha entortado na lataria. A porta estava prensada contra o corpo dele. Tentou gritar, saiu fraco.
Socorro! Olhou ao redor. O carro estava destruído. Vidro estilhaçado. Sangue escorrendo pelo rosto. Não sabia se era dele ou do airbag. Provavelmente dele. O celular tinha caído no chão. Ele tentou alcançar. A mão tremia, os dedos não obedeciam. Quase conseguiu. Quase, mas não alcançou. Ficou ali, sozinho, preso, sangrando. E pela primeira vez, entendeu o que a mãe tinha sentido meia hora atrás. O desespero de estar sozinho, de ninguém vir, de poder morrer ali e ninguém saber. Deus, me ajuda. Por favor. Ele começou a chorar. Não de dor física, de arrependimento. Mãe, eu sinto muito. Mas ela não estava ali para ouvir. 40 minutos depois, Geraldo dirigia devagar na BR, porque a visibilidade ainda era ruim. Helena estava no banco do carona, quieta, olhando a estrada. Ele tinha tentado conversar, mas ela não respondia muito. Estava em choque ainda. Foi quando ele viu o carro na beira da pista, ou melhor, dentro da beira da pista, amassado contra uma árvore. Puta merda! Ele parou o caminhão, acendeu o pisca-alerta. Dona Helena, fica aqui. Vou ver se tem alguém. Ele desceu, correu até o carro, olhou para dentro. Tinha alguém. Um homem, jovem, preso no banco, sangrando. Geraldo tentou abrir a porta. Travada. Bateu no vidro. Ei, você tá bem? O homem abriu os olhos devagar. Olhou para Geraldo e sussurrou. Me ajuda. Geraldo olhou para a placa do carro. BWK 4J29. Ele gelou. Olhou de novo para o rosto do cara, para o cabelo, para o corte da roupa. Voltou para o caminhão. Abriu a porta. Dona Helena, olhou para Helena. A senhora pode vir aqui um segundo? Ela desceu, confusa. Caminhou até o carro batido. Olhou para dentro e o mundo parou. Era Vitor, o filho dela, preso, sangrando, pedindo ajuda. Os olhos dele se encontraram. Ele arregalou os olhos. Mãe! Helena ficou parada, sem reação. Como se o cérebro tivesse desligado. Geraldo olhou para ela, depois para o rapaz. Então é ele, o filho que te abandonou. Vitor tentou falar, mas a voz saiu fraca. Mãe, me tira daqui, por favor. Helena continuou olhando, sem se mexer. Geraldo se abaixou e encarou Vitor. Faz quanto tempo que você deixou sua mãe na estrada? Quanto tempo? 1 hora, mais ou menos. Geraldo assentiu. Pegou o celular. Começou a gravar. Isso aqui é pro registro. Você tá vendo esse cara aqui? Ele se chama Vitor Furtado. Meia hora atrás, ele abandonou a própria mãe, doente de câncer, sozinha numa estrada de terra, na chuva. Eu encontrei ela quase morrendo de frio e desespero. E agora, olha só a ironia. Ele bateu o carro, tá preso, sangrando, pedindo socorro, igual a mãe dele pediu. Só que diferente dela, eu vou chamar a ambulância. Mas antes eu quero que ele entenda o que fez. Ele aproximou o celular do rosto de Vitor. Você acha que sua mãe não merecia ser salva, mas você merece, é isso? Vitor chorou. Eu errei, porra. Eu sei que eu errei. Errou. Você não errou. Você escolheu. Você olhou para a mulher que te criou, que te deu a vida e decidiu deixar ela morrer. Porque ela era um peso, né? Era isso que você pensava? Vitor soluçava agora. Me perdoa, mãe. Me perdoa. Helena finalmente falou. A voz saiu baixa, mas firme. Geraldo, chama a ambulância. Ele olhou para ela. A senhora tem certeza? Tenho. Ele é meu filho e eu não sou igual a ele. Geraldo ligou para o SAMU. Passou a localização. 10 minutos de espera. Enquanto esperavam, ele postou o vídeo. No Facebook, no Instagram, no YouTube, com a legenda Filho abandona mãe com câncer e sofre acidente no mesmo dia. Karma existe. E desligou o celular. A ambulância chegou. Levou Vitor para o hospital de Londrina. Ele tinha fratura no braço esquerdo,
cortes profundos no rosto, trauma no tórax. Nada fatal. Mas ia ficar internado uns dias. Geraldo levou Helena para o mesmo hospital. Ela foi atendida, medicada, aquecida. Passou a noite em observação. E enquanto ela dormia, o vídeo começou a viralizar. Helena acordou numa cama de hospital. Não sabia que horas eram, não sabia quanto tempo tinha passado. Só sabia que o corpo doía menos do que a alma. Uma enfermeira entrou. Dona Helena, a senhora acordou, graças a Deus. Que dia é? Terça. A senhora chegou aqui ontem de noite. Terça. Já tinha passado um dia. Meu filho, o Vitor. A enfermeira ficou séria. Ele está internado, no quarto andar. Tá bem, nada grave. Helena assentiu. Não sabia se queria ver ele. Não sabia o que sentia. E o Geraldo, o caminhoneiro que me trouxe? Ah, ele está aqui embaixo, na recepção. Não quis ir embora antes de ver a senhora acordar. 2 horas depois, Helena recebeu alta. Geraldo estava esperando. E aí, dona Helena, como está se sentindo? Viva, graças a você. Ele sorriu. Vem, vamos tomar um café, a gente precisa conversar. Eles sentaram na lanchonete do hospital. Geraldo pediu 2 cafés com leite e pão de queijo. Dona Helena, eu preciso te contar uma coisa. Que coisa? Ele respirou fundo. Eu postei o vídeo do seu filho pedindo socorro. Eu contei a história toda, do abandono, de como eu te encontrei, de como ele bateu o carro. Helena arregalou os olhos. Você postou? Postei e viralizou. Como assim viralizou? Ele mostrou o celular. 4,7 milhões de visualizações, 186 mil comentários, 73 mil compartilhamentos. Helena sentiu as pernas bambearem. Teve que sentar de novo. Meu Deus. As pessoas tão indignadas, dona Helena. Teve gente pedindo para a polícia investigar. Teve gente querendo saber onde ele trabalha. Tem jornalista querendo entrevistar a senhora. Jornalista? É, a história tá rodando o Brasil. Filho abandona a mãe com câncer e sofre acidente no mesmo dia. O povo tá chamando de justiça divina. Helena não sabia o que sentir. Alívio, raiva, tristeza. Geraldo, o que eu faço? Ele segurou a mão dela. A senhora faz o que sentir que é certo. Se quiser falar... Se não quiser, não fala. Mas uma coisa eu te digo, não deixa ele te manipular de novo, porque ele vai tentar. 3 horas depois, a polícia chegou. 2 investigadores, um homem e uma mulher. Dona Helena Furtado? Sou eu. A gente precisa conversar sobre o que aconteceu ontem. A senhora se importa? Ela contou tudo, desde o início. As ameaças, a procuração falsa, o plano de saúde cancelado, o abandono na estrada. Os investigadores anotavam tudo. A senhora tem provas? Helena lembrou dos áudios, do celular que tinha molhado. Eu tenho, mas meu celular quebrou. A gente consegue recuperar. Pode deixar. Eles levaram o celular. 3 dias depois, devolveram, com tudo recuperado. Os áudios, as mensagens, tudo. O Ministério Público abriu inquérito, abandono de incapaz, tentativa de estelionato, coação. Vitor foi indiciado. 1 semana depois, a história tinha explodido. Tava em todo lugar. Fantástico. Profissão repórter. Cidade alerta. Redes sociais. Todo mundo falando. E as consequências para Vitor foram devastadoras. Primeiro, o trabalho. A Fila Branca, a loja onde ele era gerente, fez um comunicado oficial. A Fila Branca Eletrodomésticos repudia veementemente os atos do Sr. Vitor Furtado. Nossa empresa preza por valores como família, respeito e dignidade. Informamos que o vínculo empregatício foi rescindido com justa causa. Não compactuamos com atitudes de abandono e desrespeito. Vitor foi demitido. Segundo, o casamento. Jéssica, que tinha ficado em silêncio os primeiros dias, finalmente se pronunciou.
postou um vídeo chorando no Instagram. Gente, eu tô em choque com tudo isso. Eu não sabia do que o Vitor tinha feito. Eu nunca apoiaria uma coisa dessas. Eu tô tão decepcionada. Eu me sinto enganada. Eu tô pedindo a separação. Não dá mais. Eu não consigo olhar para ele. Ela pediu o divórcio, publicamente. Terceiro, os amigos. Todo mundo virou as costas. Ex-colegas de trabalho fizeram posts dizendo: sempre soube que ele era falso. Amigos de infância apagaram fotos com ele. A família do lado do pai também se afastou. Vitor ficou sozinho, completamente sozinho. 2 semanas depois, Helena estava vivendo num hotel pequeno, custeado por uma vaquinha online. As pessoas tinham se mobilizado. Uma vaquinha para tratamento dela tinha arrecadado 380 mil reais. 380 mil. Ela não acreditava. Com esse dinheiro, ela pagou o melhor oncologista de Londrina, fez cirurgia, fez tratamento particular e pela primeira vez em meses ouviu uma notícia boa. Dona Helena, o tumor regrediu. Muito. A senhora respondeu incrivelmente bem à cirurgia. Tem chances reais de cura. Helena chorou, de alívio, de gratidão. Mas, no fundo, uma pergunta não saía da cabeça. E o Vitor? Ela não tinha visto ele desde o acidente, não tinha visitado, não tinha ligado, e ele também não tinha tentado contato. Até que um dia ela recebeu uma mensagem, número desconhecido. Mãe, eu preciso falar com você, por favor, me dá uma chance. Helena olhou para a mensagem por muito tempo. Geraldo, que estava com ela naquele dia, perguntou: é ele? É. Você vai responder? Ela respirou fundo. Vou, mas do meu jeito. 3 dias depois, saguão do Hospital Evangélico de Londrina. Tinha uma coletiva de imprensa marcada. Helena ia dar a primeira entrevista oficial. Vitor apareceu, braço engessado, rosto ainda com curativos. Ele tentou entrar, mas os seguranças barraram. Senhor, só imprensa autorizada. Mas eu sou o filho dela. A gente sabe quem você é, e justamente por isso você não vai entrar. Foi quando Helena apareceu na porta. Ela viu ele viu ela. Os dois ficaram parados, olhando um para o outro. Vitor começou a chorar. Mãe, me desculpa, eu fiz uma merda. Eu sei que eu fiz, mas eu estava desesperado. Eu não sabia o que fazer. Para. A voz dela cortou. Para de falar. Ela caminhou até ele, os repórteres com câmeras apontadas, o Brasil inteiro assistindo. Vitor, eu te perdoo. Ele arregalou os olhos. Mãe, mas perdão não apaga a consequência. Você vai ter que viver com o que fez. Você vai ter que carregar isso pro resto da vida. E eu tô viva. Minha consciência tá limpa. E a sua? Vitor desmoronou. Caiu de joelhos no chão, soluçando. Eu sinto muito. Helena olhou para ele uma última vez. Eu também. E entrou para o hospital. Vitor ficou ali, no chão, chorando, e ninguém ajudou ele a levantar. 8 meses depois, Helena estava curada, oficialmente em remissão. Os cabelos tinham voltado a crescer. Ela tinha ganhado peso, sorria de novo, e mais do que isso, ela tinha um propósito. Com parte do dinheiro da vaquinha, ela abriu um abrigo. Lar Reinaldo, em homenagem ao marido. Um lugar para idosos abandonados. Para quem não tinha para onde ir. Para quem foi descartado pela própria família. Geraldo virava e mexia, aparecia para ajudar. Dona Ivone também, e outras pessoas que a história tinha tocado. Um dia, Helena estava no abrigo quando viu um rosto conhecido na porta. Vitor. Ele estava diferente, mais magro, barba por fazer, roupa simples. Oi, mãe. Oi, Vitor. Silêncio. Eu vim cumprir a pena alternativa. O juiz determinou prestação de serviços comunitários. Aqui. Helena assentiu. Dona Marisa vai te passar as instruções. Tá bom. Ele ia virar para ir, mas parou. Mãe,
Eu realmente sinto muito. Eu sei que isso não muda nada. Mas eu preciso que você saiba. Helena olhou para ele. Sem raiva, sem amor, só vazio. Eu sei, Vitor. E voltou para o trabalho. Eles trabalharam no mesmo lugar durante 6 meses, mas quase não conversavam. Até que um dia ele estava na cozinha lavando louça. Ela passou carregando roupa de cama. Eles se cruzaram no corredor. Ele abaixou a cabeça. Ela seguiu em frente. E naquele gesto simples estava tudo. Algumas pontes não se reconstroem. E tá tudo bem. 2 anos depois, o lar Reinaldo tinha se expandido. Agora atendia 50 idosos. Tinha voluntários de toda a região. Tinha parceria com a prefeitura. E Helena, aos 63 anos, era considerada um símbolo de superação. Ela dava palestras, aparecia em programas, inspirava a gente, mas o mais importante, ela era feliz, de verdade, sem peso, sem culpa, sem medo. Vitor tinha cumprido a pena alternativa. Depois sumiu. Ninguém sabia muito bem para onde. Diziam que ele tinha mudado de cidade, que estava reconstruindo a vida, que tinha arrumado um emprego humilde numa marcenaria. Helena não procurou saber e não sentia falta. Numa tarde de domingo, ela estava sentada no quintal do abrigo tomando um café quando Geraldo apareceu. E aí, dona Helena, como está o coração? Ela sorriu. Leve, pela primeira vez em anos, leve. Geraldo sentou do lado dela. Você fez uma coisa incrível, sabia? Transformou dor em amor, abandono em acolhimento. Não fui eu sozinha. Foram vocês todos. Você, dona Ivone, as pessoas que acreditaram. Mas quem teve coragem de se levantar depois de tudo foi você. Helena olhou para o céu. O sol se pondo. Laranja, dourado, lindo. Sabe o que eu aprendi, Geraldo? O quê? Que a gente não precisa ser amado por todo mundo para ser feliz, nem pelos nossos filhos. A gente só precisa se amar o suficiente para não aceitar migalha. Geraldo apertou a mão dela. E você se ama agora? Helena sorriu. Eu me amo. E naquele momento, sentada ali, com o sol descendo, cercada por gente que escolheu estar perto, Helena entendeu. Ela não precisava de Vitor. Nunca precisou. O que ela precisava era dela mesma. E agora, finalmente, ela tinha. E você? O que faria no lugar de Helena? Perdoaria ou deixaria a justiça e o tempo cobrarem a conta? Escreve aqui nos comentários. E se essa história te emocionou, se te fez sentir raiva, tristeza ou até alívio por ver justiça sendo feita, deixa seu like. Porque histórias assim precisam ser contadas, não para julgar, mas para lembrar que nossas escolhas têm peso e que às vezes a maior vingança é simplesmente sobreviver. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar. Abandono dói, mas renascer é possível. Agora clica no próximo vídeo. Tenho outra história que vai mexer com você. Nos vemos lá.